sinceramente, muitos de nós, se tivéssemos um sonho desse, e chegássemos naquele estágio onde ele chegou, no meio do processo, talvez muitos de nós pensaria, cara, já era meu sonho, acabou, não vai chegar, não tem possibilidade nenhuma, eu desisto, né? Porque muitas vezes nós temos vontade de desistir das coisas, certo? Muitas vezes, pouca idade, com mais idade, muitas vezes a gente tem vontade de desistir, porque nós nos sentimos sem força para continuar atrás daquilo que queima no nosso coração. Então, nós vamos ver esse menino, então, e está lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 37. E nós vamos ler o texto um pouco, e nós vamos começar a falar sobre esse jovem. Esse jovem que como diz no próprio texto, esse jovem, as pessoas olhavam para ele e reconheciam que o Espírito de Deus estava nele. Uau, imagina só. Imagina você jovem, e uma pessoa olhar para ti e reconhecer, o Espírito de Deus está sobre a tua vida. E esse jovem, ele era assim, as pessoas olhavam para ele e reconheciam, o Espírito de Deus está sobre a vida desse cara aí. E eu vou dizer, quando as pessoas podiam até não crer, mas quando elas vinham assim, o Espírito de Deus está sobre aquele cara ali, as pessoas, elas queriam o quê? Fica perto de mim, eu também quero essas bênçãos aí. Amém? Então, pode colocar lá. No Gênesis 37, no versículo 1. Vamos começar lá no início, versículo 1. Então diz assim, Jacó passou a morar na terra de Canaã. Para quem não sabe, Jacó era o pai de José, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, repita comigo, 17 anos. Não tá. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Jacó amava José mais que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. Que barulho é esse? Uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Imagina só, os irmãos dele não eram capazes de dizer uma única palavra amigável. Ou seja, eles eram tratados, como é que eles deviam tratar José? Né? Deviam tratar, e aí, animal, lixo, sai daí, fedorento, bafudo. Então, não, só para exemplificar, imagina só, os irmãos dele só não falavam uma palavra amigável, ou seja, só era xingamento, só era maltrato mesmo, era tratado tipo cachorro, certo? Então, continuando, certa noite, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam este sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo, amarrando feixes de trigo. De repente, meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e da maneira como os contava. Para um pouco aí, um pause, só para a gente exemplificar. Os irmãos de José, o que eles fizeram? Eles odiaram ainda mais por causa dos seus
sonhos. Então, talvez você seja uma pessoa que Deus te deu um sonho. E talvez as pessoas não vão nem gostar de você por, sei lá, vão pegar ranço de você, mas elas vão não só de você, elas vão gostar, elas vão odiar os teus sonhos. As pessoas, elas vão odiar os teus sonhos. Por quê? Porque os teus sonhos, eles não foram teus. Foi o Senhor que colocou ali. O Senhor te deu sonhos. E muitas coisas vão se levantar e elas vão pegar e vão olhar para ti e vão, não, como assim? Que sonho é esse? E vão odiar os teus sonhos, não é nem a ti, Michele. Eles vão te odiar os teus sonhos. Por quê? Porque o teu sonho é grande. E não é um sonho grande teu, da Michele, é um sonho que o Senhor queimou no teu coração. Por quê? Porque Ele preparou algo para ti. Ele preparou algo para ti. Então, pessoas vão odiar os nossos sonhos. Continuando. Pouco tempo depois, José teve outro sonho, e mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Esse José, ele gostava de ter sonho também, né? Para, sonhador. Todo mundo vai se curvar diante de ti, como assim? Te liga. Te manca. Quem é tu? Quem é tu? Fedorento, larga. Imagina só. Então, ele teve outro sonho. E imagina um sonho. Pô, como é que o cara vai sonhar que o sol, a lua e as estrelas estão se curvando diante do cara? Que sonho é esse? Mas vamos prosseguindo. E daí, a gente também tira uma outra lição disso, né? Ele teve 2 sonhos que o Senhor deu para ele. E o que ele fez? Ele pegou e contou os sonhos dele. Contou os sonhos dele para pessoas que não queriam ver o bem-estar dele. Pessoas que, por mais que fossem seus irmãos, seus colaterais, certo? Eram seus irmãos, tinham o mesmo sangue, mas eram pessoas que não queriam ver ele bem, que não o amavam. Então, quantas vezes a gente tem coisas assim que acontece de bom e a gente quer contar para todo mundo, né? Olha só, não sei o quê. E às vezes as pessoas, elas podem até estar ali, mas são pessoas que não querem o nosso bem. Não querem caminhar junto contigo, elas não querem estar felizes por você estar bem. Certo? Então, prosseguindo. Estamos tirando lições da vida de José. Pode deixar. Vamos lá, continuando porque tem muita coisa. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado desses sonhos. Pouco depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José: seus irmãos estão cuidando das ovelhas em Siquém. Apronte-se, e eu o enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos, disse Jacó, e traga notícias deles. Jacó o enviou, e José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Quando José chegou a Siquém, um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem para um jovem de 17 anos. Estou procurando meus irmãos, respondeu. O Senhor sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem disse: sim, eles foram embora daqui, mas eu os ouvi dizer: vamos a Dotã. Então José
foi atrás de seus irmãos e o encontrou em Dotã. José, ele foi enviado para uma missão do seu pai. Ele foi enviado que era para ir atrás dos seus irmãos. E ele, como um filho obediente, mais jovem, 17 anos, pegou e foi até os irmãos dele. E procurando os irmãos dele, ele chegou até um lugar, ele poderia ter desistido de ir, né? Podia, não encontrei eles, vou voltar. Ele não, ele foi cumprir a missão que o pai dele tinha dado para ele, que era, vai até os seus irmãos e vai ajudar eles. Então ele foi atrás, ele perguntou para um rapaz, para um homem, para chegar até os seus irmãos, e então ele foi para um outro lugar onde eles estavam, e chegou até os irmãos dele, cumprindo uma missão, estando em obediência. Ou seja, José era obediente. José recebia uma missão do seu pai, e ele não colocava desculpa para não fazer com que a missão não fosse cumprida. Então, a missão do pai é uma missão que deve ser cumprida, por questão de obediência. Alguém quer ser obediente ao pai? Alguém quer ser obediente verdadeiramente ao pai? Então tá, então nós estamos diante de uma geração que quer ser obediente ao pai. Ao pai e ao pai terreno também. Por quê? Porque começa honrando o pai e a mãe aqui, na terra. Honrando o pai e a mãe na terra. Nós estamos pegando a questão de ele receber uma missão do pai, mas é porque isso mostrava o quanto ele era obediente. E isso era uma característica dele. Uma característica de um jovem que tinha sonhos, que Deus havia dado sonhos, uma característica forte de um jovem que Deus tinha dado sonhos. Fecha essa janela aí. É do bolso? Tá, vamos lá, aqui. Vamos continuar. Vamos lá. Então, eles estão buzinando por causa do... Então tá, continuando. Vamos lá. Assim, quando José chegou, os seus irmãos... Aumentou aí, né, Tiago? Bom. Assim, quando José chegou, os seus irmãos lhe arrancaram a linda túnica. Peguei. No 23 eu estou, tá? Versículo 23, Davi. Assim, quando José chegou, os seus irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando. O agarraram e o jogaram... Tá, é que é no 21. Tá, só para falar para vocês. Os irmãos dele sabiam que José estava indo. Então, eles armaram um plano. Armaram um plano ali para quê? Ele vai vir sozinho agora, ele não está lá sobre os cuidados do papai. Então, nós vamos pegar e vamos armar uma emboscada para ele. Vamos matar ele. Queriam matar ele. Então, no 23 ali, vou continuar lendo onde eu estava. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que ele estava usando, o agarraram e o jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer, viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas, que transportavam especiarias, bálsamo e mirra, de Gileade, para o Egito. Judá disse a seus irmãos: o que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é o nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Algum tempo depois, vou parar aqui. O que aconteceu?
Um teve um lapso de consciência e falou, não, vamos matar ele, né? Sabe quando o cara planeja uma coisa, fazer um negócio ruim assim, e daí bate aquele negócio e, não, peraí, não vamos fazer isso, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer uma coisa mais suave. Então, eles não mataram, mas eles pegaram, então, não, vão vender então ele, vão pegar um dinheiro aqui e vão vender ele para esses caras. Então, eles pegaram e venderam o irmão dele. Venderam lá. Venderam e mandaram José para os ismaelitas, para o Egito. E José, então, a partir desse momento, José, aquele garoto, aquele jovem de 17 anos, que teve sonhos, onde o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele, aquele jovem onde o feixe dele se levantou e os outros se curvaram diante dele, a partir daquele momento, aquele jovem cheio de sonhos virou um escravo. Escravo. Alguém sabe um pouco, todo mundo estudou no colégio sobre escravidão, né? Alguém sabe como é que o escravo é tratado? O escravo tem vontade? O escravo pode ter vontade? Até pode ter, mas ele não vai fazer a vontade dele, certo? O escravo, se ele quiser, ele vai descansar? Então, o escravo, ele não tem vontade própria. Então, o menino, o jovem cheio de sonhos, era um escravo, já não tinha mais vontade própria. Vamos de volta, continuando. E com um sonho. Agora nós vamos lá para o capítulo 39, que é José chegando para onde José foi. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes, é no versículo 1 mesmo, 39, 1, aí. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda de Faraó, o rei do Egito. Então, quer dizer que Potifar, ele era um cara que tinha vamos dizer assim, ele era importante naquela sociedade, porque ele era um oficial que cuidava da guarda do rei. Então, nós sabemos que, o cara que cuida da guarda do cara mais importante daquela nação, daquela sociedade, e José foi virar escravo deste guarda, né? Então, ele virou um escravo de um cara muito importante. Daí agora aqui, continuando, versículo 2, o Senhor estava com José, e eu quero que vocês repitam isso, o Senhor estava com José. Isso, o Senhor estava com José. Então a gente viu muitas coisas acontecendo aqui com José, só que agora chegou a parte que é boa para nós, que a gente entende, que é o Senhor estava com ele. Aconteceu tudo isso, mas o Senhor estava com ele. E eu quero que você entenda que pode ter acontecido muitas coisas com vocês, que pode ter frustrado os sonhos de vocês, que pode dizer assim, não vai dar mais, não vou chegar mais, não vai acontecer, mas o que eu tenho para dizer hoje para vocês é que o Senhor está com você. O Senhor está com você. Bora. Agora, o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Então José, de um escravo, ele virou um cara que já começou a virar importante ali. Por quê? Porque ele começou a administrar a casa de um oficial, do oficial que cuidava da guarda do próprio rei. Então, a gente pode pegar e traduzir
o sonho de José. José, ele teve um sonho, que as pessoas se curvavam a ele, certo? Então, que as coisas se curvavam a ele. E nós sabemos que na história da sociedade, principalmente antigamente, sempre quando o rei, as pessoas chegavam à presença do rei, as outras pessoas, elas se curvavam, certo? Sempre quando, então, e o rei, naquela época, ele era o quê? O que a gente pode dizer que o rei seria hoje na nossa sociedade? Um político. Um político. Então, é uma autoridade, certo? Uma autoridade, e a autoridade, quando ela chega em algum lugar, as outras pessoas, elas demonstram respeito, né? Naquela época, o respeito, ele era demonstrado, que eles se curvavam diante do rei. Hoje as pessoas, é só vocês verem, quando o chefe do executivo, um governador, né, quando ele chega, e tem oficiais da Brigada Militar, por exemplo, no Rio Grande do Sul, quando o governador chega, o que o pessoal da guarda faz? Os militares, eles prestam, não é? Prestam continência. Por quê? Em respeito. O Rafael, que é do quartel, não é, Rafael? Não é assim? Para o superior tem que prestar continência. O exército, se o presidente da república chega lá, tu tem que fazer o quê? Prestar continência. Por quê? Porque é respeito. Então, quando ele viu que o sonho dele com 17 anos, Deus estava dando um sonho para ele, e ele seria o quê? Um político. Um cara que seria influente, que seria importante numa sociedade. Então, que loucura. Mas eu tinha ouvido falar, eu vi um pessoal lá falando uma vez no Facebook, que política e religião não se misturava. Que estranho, né? É porque não lê a Bíblia. Se a pessoa lê a Bíblia, ela não fala isso. Quando a pessoa lê a Bíblia, ela não fala que política e religião não se misturam. Vamos lá. Continuando, vamos lá. Satisfeito com isso, nomeou José. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. Imagina só, José, naquele momento ali, ele era vamos dizer assim, ele era um cara que cuidava da administração privada de um oficial. Cuidava de tudo. Imagina só, todas as coisas que José fazia começava a prosperar. Por quê? Porque o Senhor estava com José. Porque José, no período mais difícil da sua vida, talvez naquele momento ali, sendo jovem, sendo maltratado, sendo quase morto pelos irmãos e vendido como escravo por moedas, ele foi lá e o Senhor estava com ele. Então, no pior momento, ele não desacreditou. Aqui, eu li alguma parte aqui do texto onde José pegou e reclamou com Deus. Tinha alguma parte aqui onde José falou: Deus me esqueceu. Ai, olha o meu sonho, se acabou. Tem? Estou perdido. O que eu vou fazer agora? Não. José simplesmente continuou e passou pelo seu processo doloroso, seu processo difícil. Continuando. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. Vamos imaginar como se José então fosse parecido com Brian. Brian não está aqui hoje. Não dá pra... o Brian não está aqui hoje. O José então era parecido com o Biel, vamos dizer assim. Gustavinho.
Tá bom, vamos lá, continua. Tá, vamos continuar. Tá, vamos lá. Vamos lá para não perder o... Vamos lá para não perder o fio da... Não vamos perder o negócio, vamos lá. José era um rapaz muito bonito e de bela aparência. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. Por que está rindo? Nem sabe. Vamos lá. Então, o que aconteceu? A mulher do cara que colocou ele como um cara super importante dentro da sua casa, não. A mulher do cara pegou e começou a dar em cima dele. Por quê? Porque ele era um rapaz muito bonito e talvez por ele se destacar nos negócios, pô, olha só, tudo que ele coloca as mãos vai bem, então ele começa a ficar importante, pegar uma importância dentro daquele meio onde ele vive, e a mulher, ela viu que ele era bonito, pô, mas esse gurizinho tá bonito, né, cara bonito e tal, e ela pegou e quis tomar ele, quis seduzir o garoto, certo? E vamos botar aqui, vamos ver, vamos colocar agora, vamos contextualizar a coisa. A mulher do cara, tá? É oficial. O cara é oficial. Quer dizer que o cara tinha bens, certo? Se o cara tinha muitos negócios ali, rebanhos e propriedades e tudo, então quer dizer que o cara era um cara que tinha grana, era um cara que era influente. Então a mulher dele, consequentemente, alguém já viu a mulher de cara pobre andar toda remelenta, toda suja, alguma coisa? Não, né? Mulher que tem dinheiro, ela anda como? Sempre bem bonita, né? Vamos lá. A mulher que tem dinheiro, ela vai estar sempre bem bonita, né? Devia ser uma mulher que estava sempre, sei lá, cheia de joias, de glamour, né? Devia estar toda pã, né? Devia ser uma mulher, né, imponente, devia ser uma mulher onde passava, onde chegava, as pessoas ficavam e ela chamava atenção. E tinha passada, isso aí. E daí, ela, uma mulher que, por ter poder, por ser influente na sociedade, ela devia ter tudo o que ela quisesse, certo? Qualquer coisa que ela quisesse, ela tinha, de boa. Por quê? Porque tinha dinheiro. Então, venha, deite-se comigo, ordenou ela. Ela pegou e mandou, ela falou, vem aqui, guri. Vem. E olha, tá. E daí agora a gente pensa, continuando. Era uma mulher, então, que era bonita. Se fosse hoje, vamos lá, sério agora. Agora é uma coisa que é para nós botarmos para nós, para o nosso coração. Se fosse um homem que fosse bonito, que tivesse dinheiro, se fosse uma mulher que fosse bonita, que tivesse dinheiro, e chegasse para você e falasse assim, ó, venha comigo agora, mas em troca disso você colocaria todos os seus valores que você tem. Em troca disso você perderia o Senhor que está com você a todo momento. O que será que você faria? O que será que você faria? Será que você trocaria ter o Senhor na sua vida por um momento? Trocaria o Senhor por um momento? E a resposta desse jovem, aqui não se fala quantos anos se passaram, mas ele era jovem. Se ele foi escravo, talvez ele fosse na mesma época, quando ele tinha 17 anos, talvez demorou mais um pouco, quando ele tinha 18, 19 anos, mas não deixou de ser um jovem, era um jovem. E ele, José, recusou e disse, meu senhor, que seria o oficial,
Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa, e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Ou seja, um jovem que, como sabia que o Senhor estava com ele, ele escolheu não negociar os valores. Ele escolheu não negociar a presença do Senhor sobre a vida dele. Essa foi a escolha dele. Por mais que fosse uma proposta muito tentadora para ele. Aqui não fala se ele ficou tentado ou não. Se ele ficou tentado ou não. Aqui não fala se qual foi a atitude dele, só simplesmente falou que ele recusou. E talvez essa tentação ela pode chegar assim, ó, Lucas, vamos dar uma bandinha hoje. Talvez seja isso, mano. Talvez seja, vamos tomar um kitzinho hoje. Vamos para a festinha hoje, Henrique. Talvez seja essa a tentação. Talvez seja essa que chegou até você, para quê? Para tirar a presença do Senhor sobre a sua vida. E elas chegam hoje ainda. E se você não acredita que o Senhor está com você, a tendência é o quê? É você pegar e perder tudo aquilo. Só que você tem o sonho, você tem que voltar lá atrás e entender, eu tenho um sonho que Deus me deu. E eu preciso então aprender com o caráter de alguém que teve um sonho e de alguém que persistiu no sonho, soube suportar o processo do sonho e soube não negociar os valores que o Senhor deu para a sua vida. Por quê? Porque sabia que o Senhor estava com ele e o que o Senhor preparou para ele era muito maior do que o momento que foi, o momento que estava ali, que estava ocorrendo, que era uma mulher o assediando. Então vamos lá, continuando. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha, deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para a nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou o manto comigo. Ou seja, a mulher que buscou corromper o menino, corromper aquele jovem, ela não tendo sucesso naquilo. Por quê? Porque o menino ele tinha valores, o jovem ele tinha valor, e um valor que Deus tinha colocado sobre a vida dele, e o Senhor, o próprio Deus, estava com ele. Então ele pegou e disse: não, eu não quero isso, nada disso vai valer a pena, por mais que isso seja tentador, eu não trocarei a presença do Senhor. E nós falamos isso muito porque Davi, num salmo, ele falou assim, tire-me tudo, Senhor, tire-me tudo, mas não me tire a sua presença. Não tire a sua presença. Então, o que a gente precisa entender que a presença do Senhor sobre a nossa vida, ela vai valer mais que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa.
Não há nada pode se comparar à presença do Senhor nas nossas vidas. Nada que seja momentâneo, prazer momentâneo, nada que seja algo que vai perecer, que vai acabar, que no outro dia já não será mais a mesma coisa, valerá a pena se nós não estivermos a presença do Senhor na nossa vida. E esse era um jovem que soube pegar e soube se impor em frente a uma adversidade, uma mulher que era superior a ele, que estava na escala de autoridade, ela estava superior, hierarquicamente ela estava superior a ele, mas ele, com os seus valores, soube defender. Dentro da sala de aula, um professor pode pegar e atacar a sua fé, pode falar de Jesus, pode falar um monte de coisa, mas se você está com o Senhor, e você tem sabedoria, você conhece os seus valores, você vai saber também se impor, dizer, não é bem assim que funciona. Por quê? Porque os seus valores não serão negociados em nenhum momento. Os valores que o Senhor colocou sobre a sua vida não são negociáveis, não estão à venda. Não é trocado por prazer, não é trocado por eu ter amigos, não é trocado por eu ser aceito dentro de uma roda de conversa, não é trocado. Os valores do Senhor são mais importantes que qualquer outra coisa sobre as nossas vidas. Continuando, ao ouvir a mulher contar como José havia tratado, Potifar se enfureceu. Imagina só o cara ouvindo uma fake news dessa. Se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas, repitam comigo, mas o Senhor estava com ele. Mais uma vez, quando ele tinha conseguido um destaque, caiu tudo de novo. Talvez ele tinha pensado naquele momento, tá tudo dando certo aqui, Potifar me largou para administrar todos os bens dele, tá tudo dando certinho, tá tudo redondinho, agora sim minha vida vai, meus sonhos vão acontecer, meus planos vão se concretizar. E daí aconteceu isso, ele foi jogado na prisão, e mais uma vez, o Senhor estava com ele. Aconteceu de novo, ele quebrou a cara de novo. Não foi dessa vez ainda que aconteceu, que eu cheguei no meu sonho. Porque talvez ele pensasse, olha, agora vai acontecer o meu sonho. Mas não era ainda o momento. Mas ele não esqueceu em nenhum momento. E eu sei que o Senhor não o deixou. Não importa o que vai acontecer, o Senhor não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Não importa quanto esteja difícil, não vai te abandonar. O Senhor está contigo. Continuando. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Por quê? Porque ele foi obediente. Talvez ele podia ter pensado, cara, eu não fiz nada e fui jogado aqui. Se eu fizesse, tinha acontecido a mesma coisa. Se ele fizesse, ele não ia acontecer a mesma coisa que aconteceu? Não ia? Então ele podia ter feito. Ele podia ter feito aquele momento lá, ele podia ter pego e jogado tudo. Ele está escutando tudo que tu está falando aí. Ele podia ter jogado fora tudo aquilo que ele tinha naquele momento. Mas ele não deixou, ele não jogou. E por isso, quando ele foi jogado, por mais que fosse frustrado os planos dele naquele momento, eram os planos de Deus que estavam acima, e o Senhor o tratou com bondade, mesmo no momento difícil, no momento da frustração de planos. Vamos continuando. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão.
O carcereiro não precisava mais se preocupar em nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Mais uma vez. Algum tempo depois, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros do faraó ofenderam seu senhor, o rei do Egito. O faraó se enfureceu com os dois oficiais e os mandou para a prisão, onde José estava, no palácio do capitão da guarda. Eles ficaram presos por um bom tempo, e o capitão da guarda os colocou sob a responsabilidade de José, para que cuidasse deles. Certa noite, enquanto estavam presos, o copeiro e o padeiro tiveram cada um sonho, e cada sonho tinha o seu significado. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Eles responderam: essa noite nós dois tivemos sonhos, mas ninguém sabe nos dizer o que significam. A interpretação dos sonhos vem de Deus, disse José. Conte-me o que sonharam. O chefe dos copeiros foi o primeiro a relatar seu sonho a José. Em meu sonho vi na minha frente uma videira, disse ele. Havia 3 ramos que começaram a brotar e florescer, e em pouco tempo produziam cachos de uvas. Eu tinha na mão o copo do faraó. Tomei um dos cachos de uva, espremi o suco na taça e o coloquei na mão do faraó. Disse José. José disse: este é o significado do sonho. Os 3 ramos representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó o elevará de volta ao seu cargo de chefe dos copeiros. Quando a situação estiver bem para você, peço que se lembre de mim. Fale de mim ao faraó para que ele me tire deste lugar, pois fui trazido à força da minha terra natal, a terra dos hebreus, e agora estou nessa prisão, onde fui lançado sem motivo justo, ou seja, injustamente ele foi preso. Ao ouvir a interpretação favorável de José para o primeiro sonho, o chefe dos padeiros lhe disse: também tive um sonho. Nele havia 3 cestos de pães brancos, empilhados sobre minha cabeça. No cesto de cima havia pães e doces de todo tipo para o faraó, mas as aves vieram e comeram do cesto que estava sobre minha cabeça. José lhe disse: esse é o significado do seu sonho. Os 3 cestos representam 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó pendurará sua cabeça em um poste, e as aves comerão sua carne. 3 dias depois era aniversário do faraó, e ele preparou um banquete para todos os seus oficiais e funcionários. Convocou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros para comparecerem. A festa. Ele levou o chefe dos copeiros de volta ao seu cargo para que voltasse a entregar o copo ao faraó. Quanto ao chefe dos padeiros, mandou enforcá-lo, como José havia previsto ao interpretar o sonho dele. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Ou seja, José, ele recebeu um dom de Deus. Ele recebeu um dom lá atrás, que ele interpretava sonhos. Ele interpretava sonhos, e o Senhor estava com ele, e ele era bem sucedido em tudo que ele fazia, todo lugar onde ele era colocado, todo lugar onde ele chegava, ele era bem sucedido. E esse dom que o Senhor deu para ele deu porque sabia de todas as coisas, tudo que José passaria, tudo que José enfrentaria, porque o Senhor já conhecia o processo de José, o Senhor conhecia o coração de José, e José mesmo assim, em nenhum momento ele duvidou do Senhor, em nenhum momento ele duvidou dos seus sonhos, e em nenhum momento ele deixou de acreditar no que o Senhor tinha para a vida dele. Então José, ele usou os dons que Deus havia dado para ele, para bênçãos. Para quê? Para interpretar sonhos de pessoas que chegaram lá. E talvez, não fala aqui o que eles fizeram, falaram que eles ofenderam o rei. Né? Mas não fala qual foi a ofensa que os caras fizeram para serem presos. Mas que o faraó, talvez, pensando bastante, ele ia escolher. Não, um vai estar de volta ao cargo
mas esse daqui talvez, porque talvez foi esse que influenciou o outro, talvez esse seja uma laranja podre, não sei. Mas um seria morto, talvez o cara tivesse opção, pô, peraí, como assim? Então eu vou me arrepender, eu vou pedir perdão, eu vou trocar o que eu fiz. E ele não foi. Então, 2 anos inteiros se passaram, e o faraó sonhou que estava em pé na margem do rio Nilo. Em seu sonho viu 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio, e começarem a pastar no meio dos juncos. Em seguida viu outras 7 vacas saindo do Nilo, eram feias e magras, pararam junto das vacas gordas à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas e saudáveis. Nessa parte do sonho o faraó acordou. Então o faraó teve um sonho, certo? O faraó teve um sonho. Isso aqui eu vou resumir, tá? Não vou ler tudo porque eu quero que vocês leiam em casa também um pouco. Apesar de eu querer ler toda a Bíblia aqui com vocês, que eu sei que tem gente aqui que olha só, a gente leu pelo menos os 2 capítulos aqui, ó, da Bíblia. Leu 2 capítulos aqui, rapidinho, da Bíblia. Então, o que aconteceu? O faraó teve um sonho, né? E ele procurou alguém que pudesse interpretar aquele sonho. O faraó estava louco. O que quer dizer 7 vacas gordas com 7 vacas magras e 7 vacas magras que comeram as 7 vacas gordas? O que está acontecendo? Preciso de alguém que interprete esse sonho. Então, chegou aquele cara, lembra? Era o chefe dos copeiros. O chefe dos copeiros chegou e falou, opa, peraí, eu conheço um cara, faraó, que interpretou o meu sonho quando eu estava preso lá. Esse cara é dos bons. Ele não tinha lembrado, 2 anos inteiros se passaram, falou aqui. Passou 2 anos. Então ele foi lembrado. Passou 2 anos na cadeia ainda. 2 anos preso. Dois anos preso. Então, eles chamaram José. E José foi lá com a sabedoria, com um dom que Deus havia lhe dado. 2 anos se passaram e não falou em nenhum momento aqui, se vocês forem ler o texto ali todo, vocês vão ver que em nenhum momento desses 2 anos que José estava preso, ele pegou e disse, acabou o meu sonho. O meu sonho lá de trás morreu. Já era, o Senhor até esqueceu daquele sonho. Quando vê, nem era isso que eu estava pensando. Não, em nenhum momento. Em nenhum momento, em todo momento, ele continuou sabendo que havia uma promessa sobre a vida dele. Havia uma palavra sobre a vida dele. Havia um sonho que o Senhor tinha dado para ele. E ele persistiu no sonho que o Senhor havia dado para ele. Então José foi lá e ele traduziu o sonho. Eu quero que vocês leiam em casa qual era o sonho, o significado. Leiam. E o que aconteceu? E José falou, acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Vou falar aqui. Vamos ler aqui. É no 28. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito. Pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus, e ele o fará ocorrer em breve. Portanto, o faraó deve encontrar um homem inteligente e sábio e encarregá-lo de administrar o Egito. Ou seja, um administrador, ele é um governante. Ele é um governador. Que horror, Deus! Você sabe, Deus, que você não se deve se misturar com política?
Você não sabe, Deus? Ô Deus, por que você se mete em política? Ai, gente que não lê a Bíblia e fala coisas sem saber. Continuando. O faraó também deve nomear supervisores sobre a terra, para que recolham 1/5 de todas as colheitas, durante os 7 anos de fartura. Encarregue-os de juntar todo o alimento produzido nos anos bons que virão e levá-lo para os armazéns do faraó. Mande-os estocar e guardar os cereais, para que haja mantimento nas cidades. Desse modo, quando 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente, assim a fome não destruirá a terra. Nossa, que homem que é um bom gestor, hein? O faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José, por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Opa, reconheceram o Espírito de Deus sobre um escravo que estava preso. Que loucura, hein? Um escravo que estava preso, foi reconhecido o Espírito de Deus sobre a vida dele. Imagina só. Imagina. Será? Você se sente escravo hoje? Você acha que você não tem relevância nenhuma? Não importa. O Espírito de Deus vai ser reconhecido sobre a tua vida. Vai ser reconhecido sobre a tua vida. Continuando. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder. E por onde José passava, gritava-se a ordem: ajoelhem-se. Assim o faraó colocou José no comando de todo o Egito. E lhe disse: eu sou o faraó, mas ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito sem a sua permissão, José. O cara que curi de 17 anos, todo sonhador, cheio de sonho, menino. Que era maltratado. O chulezento, feioso. Que os irmãos odiavam. Que todo mundo tratava mal. Foi vendido como escravo. Foi ser escravo do cara. Foi ser escravo. Foi lá, foi maltratado. A mulher pegou, armou para ele. Não negociou seus valores. Obedeceu a todo momento, não duvidou que o Senhor estava com ele, permaneceu firme, nos piores momentos, quando tudo parecia que já era, acabou, não tem mais chance, acabou o teu sonho, não vai chegar, já era, ele persistiu, ele continuou. Passaram-se anos, mais 2 anos lá, o copeiro tinha até esquecido dele. Ele foi lá, continuou. E depois, o que aconteceu? Foi honrado. Por quê? Porque a última palavra, o Senhor deu uma palavra sobre a tua vida. Tu vai continuar, tu persistir, tu vai ser obediente, tu não vai negociar os seus valores. Não importa qual for a outra palavra que deram sobre ti. A que vai se concretizar foi a que o Senhor deu para ti.